Você já parou para pensar que aquele hábito, aparentemente inofensivo de beliscar entre as refeições, pode, aos poucos, estar colocando seu coração em risco? Menos mesmo que você mantenha uma alimentação aparentemente saudável nas refeições principais? Eu sou a doutora Carolina Almeida, cardiologista com 15 anos de experiência dedicada à saúde cardiovascular de idosos e adultos maduros. E hoje vamos falar sobre um inimigo silencioso que tem afetado mais corações do que se imagina: a fome emocional. Ao longo dos anos de atendimento clínico, venho percebendo um padrão recorrente em pacientes que chegam ao consultório com colesterol alterado, ganho de peso inexplicável e aumento da pressão arterial, apesar de jurarem que comem bem. E, de fato, quando analisamos suas refeições principais, o café da manhã, o almoço e o jantar, os hábitos não são ruins. O problema está nos intervalos entre essas refeições. São nesses momentos, muitas vezes motivados por estresse, tédio ou ansiedade, que surge a chamada fome emocional. O desejo de comer, não por necessidade fisiológica, mas como uma tentativa de apaziguar emoções desconfortáveis. Essa forma de alimentação desregulada gera impactos diretos sobre o coração e os vasos sanguíneos. Quando comemos movidos pela emoção, tendemos a escolher alimentos ricos em açúcar, gordura saturada e sal, que provocam picos glicêmicos e de insulina. Esses picos frequentes favorecem o acúmulo de gordura visceral, menos a mais perigosa de todas, e aceleram os processos inflamatórios sistêmicos que culminam na formação de placas de gordura nas artérias. Mas o problema não é apenas o que se come, e sim como e quando se come. A ausência de atenção plena ao ato de comer, somada à descarga crônica de hormônios do estresse, como o cortisol, cria um ambiente metabólico desfavorável, eleva a pressão arterial, aumenta os níveis de colesterol LDL, reduz o HDL e piora a sensibilidade à insulina. Ou seja, mesmo pequenas quantidades de alimentos ingeridas fora de hora, menos especialmente sob influência emocional, podem alterar de forma significativa os marcadores de risco cardiovascular. Hoje, vamos entender em profundidade a diferença entre a fome verdadeira e os gatilhos emocionais que disparam a vontade de comer sem necessidade. Por que beliscar entre refeições desregula seu metabolismo e compromete a saúde do coração? Quais estratégias práticas você pode aplicar para controlar essa fome emocional, incluindo um ritual de 5 minutos que acalma seu cérebro antes de qualquer refeição, quando seu corpo realmente precisa de alimento? Ele envia sinais claros e coordenados para o cérebro. É a fome homeostática. Nesse processo, as células estomacais liberam grelina, um hormônio que viaja pela corrente sanguínea até o núcleo arqueado do hipotálamo, indicando a necessidade de repor energia. Ao mesmo tempo, as reservas de glicogênio no fígado e nos músculos diminuem, gerando flutuações nos níveis de glicose sanguínea que são detectadas por neurônios sensíveis à variação de combustível. Esses mecanismos bioquímicos formam um circuito de feedback com regiões corticais envolvidas na tomada de decisão, levando você a sentir o desconforto característico da fome, que aumenta gradualmente, até que você busque uma refeição completa, rica em nutrientes. Por outro lado, a fome emocional não segue esse caminho. Ela nasce no sistema límbico, dentro de estruturas como a amígdala e o núcleo accumbens, que avaliam emoções e recompensas. Sob estresse ou ansiedade, o eixo hipotálamo-hipofise, adrenal ATP, entra em ação, liberando cortisol e adrenalina. Esses hormônios amplificam a sensibilidade dos centros de recompensa a alimentos altamente palatáveis, geralmente doces, salgados ou gordurosos, liberando dopamina em circuitos neuronais de prazer. Mesmo que suas reservas energéticas estejam adequadas, a sensação de conforto momentâneo engana o cérebro, criando um ciclo no qual cada episódio de beliscar
vira uma tentativa de autorregulação emocional, em vez de uma resposta fisiológica genuína à carência de nutrientes. Enquanto a fome homeostática progride de forma gradual, com sinais claros de estômago vazio, palpitações leves ou tontura, a fome emocional surge abruptamente em momentos de tensão, tristeza ou tédio. Você pode sentir uma urgência intensa de comer mesmo após uma refeição completa, muitas vezes sem nem mastigar direito, engolindo guloseimas rapidamente e sentindo culpa em seguida. Essa forma de comer interrompe os ciclos naturais de saciedade. A leptina, hormônio, produzido pelas células de gordura, para sinalizar bastante energia, pode parar, não tem tempo de atuar, pois beliscar não ativa suficientemente os receptores que detectam a distensão gástrica. Assim, o corpo passa a consumir calorias extras sem perceber, gerando acúmulo de gordura visceral, inflamação crônica de baixo grau e alterações metabólicas que elevam o risco de aterosclerose. Além dos circuitos de grelina e leptina, há um terceiro elemento fundamental: os ritmos circadianos. Nosso relógio biológico regula a liberação de cortisol matinalmente para acordar e de melatonina à noite para dormir. Comer sob estresse, fora de horários habitualmente programados pelo corpo, desregula esse ritmo, provocando picos indevidos de cortisol e insulina. Essencialmente, cada vez que você cede à fome emocional, reforça no hipotálamo a crença de que o corpo precisa de energia extras a toda hora, confundindo ainda mais os sinais de saciedade. Com o tempo, esse padrão altera a expressão de genes envolvidos no metabolismo lipídico e inflamatório, dificultando a perda de peso e promovendo o aumento da pressão arterial. Compreender essas diferenças é o primeiro passo para interromper o ciclo de fome emocional. Saber distinguir a dor fisiológica da fome, que cresce gradualmente, acompanha sensações físicas no estômago e alivia com uma refeição equilibrada menos dos impulsos emocionais que aparecem de repente. Sem conexão com os níveis de glicose ou de nutrientes disponíveis, permite que você aplique estratégias específicas no momento certo. Quando falamos em controlar a fome emocional, a primeira estratégia é reconhecer o gatilho antes que ele se torne irresistível. Comece mantendo um diário simples, ao lado de cada alimento que você belisca. Anote a hora, o que sentia naquele momento: tédio, ansiedade, raiva e o que comeu. Esse registro cria uma pausa mental, ao sentir vontade de comer entre refeições. Pare e pergunte-se: estou sentindo fome de verdade ou é algo emocional? Com o tempo, você desenvolverá a habilidade de identificar padrões. Por exemplo, perceber que tende a beliscar sempre após receber notícias estressantes ou enquanto espera a família chegar. A segunda tática é planejar lanches estruturados. Em vez de ceder ao impulso de pegar qualquer coisa que esteja à mão, reserve de antemão pequenas porções de alimentos equilibrados, frutas fatiadas, oleaginosa sem sal, iogurte natural ou palitos de cenoura. Coloque essas opções em potes transparentes na geladeira ou na despensa, de modo que seja a primeira coisa que você enxergue quando abrir a porta. Assim, mesmo nos momentos de pressa ou distração, sua escolha será saudável, controlando a resposta glicêmica e fornecendo fibras que prolongam a sensação de saciedade. Outra abordagem eficaz é manter a hidratação adequada. Muitas vezes confundimos sede com fome, especialmente em idosos, que naturalmente têm menor sensação de sede. Tenha sempre à mão uma garrafa de água e estabeleça o hábito de tomar um copo antes de avaliar qualquer desejo de beliscar. Se o impulso persistir após um minuto, significa que provavelmente há realmente fome verdadeira. Em seguida, escolha um dos lanches planejados. Se a vontade emocional desaparecer, você ganhou 1 minuto precioso de controle e evitou calorias extras sem nutrientes. Por fim, use técnicas de distração ativa quando o sentimento de beliscar for forte. Levante-se da cadeira e faça uma breve caminhada de 2 a 3 minutos pela casa. Ligue para um amigo para conversar por 5 minutos. Pratique 5 respirações profundas, sentindo o ar entrar
e sair. Essas ações interrompem o ciclo de estímulo-recompensa do cérebro, diminuem o cortisol circulante e resgatam o controle da sua rotina alimentar. Quando a vontade de comer surge de forma impulsiva, antes de alcançar a geladeira ou a despensa, pare por um momento e dedique 5 minutos a um ritual simples que reinicia seu cérebro emocional e prepara seu corpo para uma escolha consciente. Esse ritual de 5 minutos funciona porque ativa vias neurais do córtex pré-frontal, responsável pelo autocontrole, e reduz a hiperatividade do sistema límbico, gerador de impulsos emocionais menos, além de diminuir a liberação de cortisol. Siga estes passos. Encontre um lugar tranquilo, sente-se em uma cadeira firme, com os pés apoiados no chão e as mãos descansando suavemente sobre as coxas. Mantenha a coluna ereta, mas sem tensão, e relaxe os ombros. Respiração consciente em 4 tempos. A. Inspire lentamente pelo nariz, contando mentalmente até 4, sentindo o ar preencher a região abdominal e ampliar o diafragma. B. Segure suavemente por 2 segundos, permitindo que o oxigênio nutra cada célula. C. Expire pela boca, contando até 6, observando o relaxamento progressivo dos músculos faciais e do pescoço. D. Aguarde um segundo antes da próxima expiração. Repita esse ciclo por 2 minutos. Essa técnica aumenta o óxido nítrico nasal, melhora o fluxo sanguíneo cerebral e reduz imediatamente a ativação do eixo PA, baixando o cortisol sérico. Escaneamento corporal após a respiração. Direcione sua atenção para partes do corpo, uma de cada vez. Comece pela cabeça, percebendo qualquer tensão na testa ou mandíbula. Solte conscientemente esses pontos. Desça até o pescoço e ombros, permitindo que as escápulas se afastem das orelhas. Siga para o peito, sentindo o leve movimento da caixa torácica a cada respiração. Vá até o abdômen, relaxando o diafragma e o reto abdominal. Termine nas pernas, percebendo o contato dos pés com o chão. Esse escaneamento ativa o córtex insular, melhorando a percepção interoceptiva, menos a habilidade de sentir sinais internos do corpo, como a real sensação de fome. Visualização guiada. Feche os olhos e imagine-se diante de uma mesa bem posta, com seu lanche saudável favorito, disposto de forma atraente. Visualize a textura, o aroma e o sabor, mas permaneça apenas na imagem, sem comer de fato. Mantenha essa cena por mais 1 minuto. A visualização engaja o córtex orbitofrontal, que modula a resposta ao prazer alimentar, diminuindo a necessidade de consumo imediato. Decisão consciente: abra os olhos, tire um copo de água e respire profundamente, mais uma vez. Pergunte a si mesmo: depois deste minuto de pausa, ainda sinto fome de verdade? Se a resposta for sim, escolha um dos lanches saudáveis que você planejou. Se for não, volte às suas atividades com a sensação de calma e controle. Esse ritual, praticado sempre que sentir vontade de beliscar, reduz em até 40% a intensidade do desejo alimentar emocional, de acordo com estudos de mindfulness aplicado à dieta em idosos. Além disso, fortalece a conectividade entre as redes de controle executivo e de recompensa, criando um hábito de autoconsciência que persiste mesmo fora dos momentos de desejo intenso. Exploramos o ritual de 5 minutos para interromper o impulso de comer por emoção. Agora, vamos detalhar um plano prático de 4 semanas para incorporar essas estratégias ao seu dia a dia e reduzir de forma definitiva os episódios de fome emocional, protegendo seu coração. Semana 1 menos, consciência e registro. Durante os primeiros 7 dias, concentre-se em identificar os momentos e gatilhos de fome emocional. Ao acordar, anote no diário seu humor e seus planos alimentares para o dia. Sempre que sentir vontade de beliscar, pare o que estiver fazendo e registre hora, emoção, ansiedade, tédio, raiva, alimento desejado, intensidade do desejo baixa, média, alta. Continue praticando a respiração consciente de 4 tempos ao menos 3 vezes ao dia, mesmo sem fome. Isso ajuda a reforçar o autocontrole. Ao final de cada dia,
Reveja seu diário e observe padrões, horários de pico, emoções mais frequentes e tipos de alimento preferidos. Semana 2. Planejamento de lanches e hidratação. Com base nos dados da semana anterior, prepare seus lanches estruturados e fortaleça o hábito de beber água antes de comer. Separe em potes porções de frutas fatiadas, oleaginosas e palitos de legumes para toda a semana, etiquetando-os com dia e hora sugeridos. Mantenha uma garrafa de água ao seu lado o tempo todo. Antes de qualquer lanche, tome pelo menos 200 ml de água e aguarde 1 minuto. Continue registrando cada episódio de desejo, agora indicando também se bebeu água antes e se consumiu o lanche planejado. No final da semana, compare o número de episódios de beliscar desta semana com a anterior. Celebre cada redução, por menor que seja. Semana 3, integração do ritual de 5 minutos. Agora que você reconhece os gatilhos e tem lanches saudáveis à mão, é hora de aplicar o ritual completo sempre que o impulso surgir. Ao sentir vontade de comer fora de hora, execute o ritual de 5 minutos conforme descrito. Localização, respiração, escaneamento, visualização e decisão. Registre no diário qual etapa do ritual foi mais eficaz para acalmar o impulso. Mantenha as porções de lanches planejados e a hidratação prévia, mas utilize o ritual antes de pegar qualquer alimento. Ao final da semana, avalie quantas vezes o ritual impediu o consumo de calorias extras e anote como se sentiu menos ansioso mais no controle, etc. Semana 4. Avaliação e ajustes finais na última etapa. Consolide hábitos e ajuste o que for necessário para manter o progresso no longo prazo. Revise o diário de 4 semanas e identifique qual combinação de estratégias diário, lanches, hidratação, ritual, funcionou melhor para você. Defina metas mensuráveis. Reduzir em X os episódios de beliscar ou diminuir em Y o número de calorias extras semanais. Se ainda houver gatilhos persistentes, crie soluções específicas. Por exemplo, rotinas de alongamento breve após refeições para desviar o foco do alimento, ou práticas de leitura leve no santuário sem tela para momentos de tédio. Continue a usar o diário de forma simplificada, menos apenas para monitorar progressos trimestrais. E transforme o ritual de 5 minutos em um hábito automático, sempre que a emoção surgir. Ao concluir este plano de 4 semanas, você terá criado uma rotina de autoconsciência e estratégias simples, lanches saudáveis, hidratação, pausa consciente, que não apenas reduzem a fome emocional, mas também diminuem picos de cortisol e protegem seu sistema cardiovascular. Agora que você conheceu cada etapa, menos da identificação dos gatilhos emocionais ao ritual de 5 minutos e ao plano de 4 semanas, é hora de consolidar tudo em um hábito duradouro, capaz de proteger seu coração de forma contínua. Ao longo desse processo, você terá observado que reconhecer a fome verdadeira via grelina, flutuações de glicose e sinais físicos, e distingui-la da fome emocional mediada por cortisol, dopamina e circuito de recompensa. Evita calorias extras que causam inflamação e acúmulo de gordura visceral. Planejar lanches saudáveis e manter-se hidratado antes de comer. Reduz a resposta glicêmica e fornece fibras e micronutrientes que fortalecem o metabolismo, diminuindo picos de insulina e resistência à leptina. O ritual de 5 minutos menos, com respiração consciente, escaneamento corporal e visualização menos ativa o córtex pré-frontal. Restabelece o controle executivo sobre o sistema límbico e diminui o cortisol, interrompendo o ciclo de beliscar por impulso. O plano de 4 semanas organiza a consciência semana 1, a preparação de lanches e hidratação semana 2, a integração do ritual semana 3 e a avaliação e ajustes finais semana 4, garantindo um processo progressivo, mensurável e adaptável à sua rotina. Desafio imediato: escolha um dos lanches planejados para hoje. Mantenha sua garrafa de água sempre ao alcance e reserve 5 minutos, no momento de maior ansiedade ou tédio,
para praticar o ritual completo pela primeira vez. Registre no seu diário como se sentiu antes e depois do ritual. Essa observação inicial será o ponto de partida para acompanhar seu progresso. Com a continuidade dessas práticas, você estará criando um ambiente interno e externo que favorece o equilíbrio hormonal, reduz os marcadores inflamatórios e fortalece a saúde arterial. Seu coração agradece não só hoje, mas em cada refeição consciente, em cada pausa de atenção plena e em cada meta alcançada nas próximas semanas. Você já percebeu algum gatilho emocional que te faz beliscar? Conte aqui nos comentários para podermos ajudar uns aos outros.